Durante a audiência pública na Assembleia Legislativa, a coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, destacou alguns pontos relevantes para que o projeto que prevê a constitucionalização do Fundeb siga em frente. Vou dividir a minha fala, Fátima, em 3 momentos. O primeiro, eu quero um pouco, a exemplo do Ramute, um pouco contextualizar, porque se a gente só debate o financiamento e não compreende o enfrentamento, a gente não vai aglutinar forças para a aprovação, né, de colocar na Constituição o financiamento da educação básica. E quando a gente descontextualiza ou esquece o contexto que a gente está enfrentando, a gente corre o risco de achar que a gente está vivendo numa normalidade e que as lutas são resultado aí de uma correlação de forças no estado normal. Só que nós não estamos no estado normal. Nós estamos no estado de exceção. A diferença é que a gente aprendeu nos livros que o estado de exceção vem pelos tanques, pelas armas, pelo exército atirando nas ruas, porque essa foi a nossa última experiência com a ruptura democrática. Nós estamos vivendo uma outra ruptura democrática que tem como um dos objetivos atacar a educação enquanto direito e transformá-la numa mercadoria. Então, tudo que eles puderem privatizar, eles privatizarão. Então, tudo que a gente enxerga e tudo que a gente conquistou como direito, eles estão rapidamente, de forma ilegítima, de forma brutal, tentando transformar em mercadoria. Se nós olharmos os ataques que a universidade hoje sofre, se nós olharmos o ataque que o Sistema Único de Saúde hoje sofre, os bancos públicos estão sofrendo. E o sistema elétrico, aqui nós perdemos recentemente 3 usinas que foram leiloadas, né? E junto com as usinas vão os nossos rios. Tudo que nós compreendemos como direito e que nós consagramos na Constituição de 88 como direitos, eles estão transformando em mercadoria. A reforma da Previdência também tem este objetivo, de transformar a Seguridade Social naquilo que é mercadoria, porque empurra a população à previdência privada, porque ela não terá, se essa reforma passasse, acredito na nossa luta que vai impedi-la, se ela passasse, as pessoas deixariam de ter o direito à aposentadoria e ao conjunto aí da Seguridade Social. Então, no momento de uma ruptura democrática, a educação é uma das primeiras a ser atacadas. É fundamental para os golpistas que tentam alterar a ordem estabelecida no nosso país, alterar exatamente essa situação da educação. Começa um ataque ao orçamento. Então, muita gente não entendeu o que era a PEC 241. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui publicamente, se os prefeitos tivessem entendido o que era a PEC 241, tinham ido antes da gente. Não tinha deixado a gente levar porrada, não tinha deixado a gente levar bomba, não tinha deixado a gente levar tudo que a gente levou em Brasília nas 2 votações. As pessoas ficaram assistindo enquanto nós fomos lá fazer o enfrentamento. E aí a imprensa comercial fazendo uma falsa versão de baderna, né? Não era baderna. Baderna é o que o governo Temer está fazendo na nossa vida. Não compreenderam o que é a PEC 241. A PEC 241 vai quebrar os estados, porque nós não estamos falando de educação e saúde, nós estamos falando de todos os investimentos por 20 anos. Não tem investimento em infraestrutura, não tem investimento em geração de emprego, não vai ter programa de aceleramento de crescimento de lugar nenhum, não vai ter orçamento na assistência social. Basta ver o orçamento inicial que o Temer mandou para o Congresso, que reduzia 98%. O orçamento da educação para 2018 é de 3,5%, o orçamento inicial, não sei se alterou, mas o inicial era 3,5%. Se nós compararmos com 2015, 2015 foi 7,9%. Como é que você cai de 7,9 bi para 3,5 bi? Vai cortar o quê na escola, gente? Vai cortar o quê na educação básica? Não tem nada para cortar, a não sei o que é essencial, porque nós não temos tudo, e os dados que eu vou trazer demonstram exatamente isso. A PEC 241, então, ela ataca o orçamento, limitando os investimentos, inclusive na área da educação, por 20 anos. O outro aspecto é exatamente o ataque à participação. Você ataca os instrumentos de controle social, você ataca os fóruns, você tira a perspectiva de você ter instrumentos que façam um controle externo. E me pergunto, onde que está todos esses órgãos de controle externo quando uma PEC quanto a 241 foi aprovada? Onde é que estava o Ministério Público? Onde é que estavam todos os órgãos que defendem, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todo mundo que defende
ou interfere nas nossas lutas, porque quando as nossas lutas são criminalizadas permanentemente por esses mesmos órgãos, mas que no momento que a gente pede para que esses órgãos se posicionem pela defesa da Constituição, eles se omitem e deixam fazer uma atrocidade como essa. Foi citada ainda a estratégia do governo Temer de focalizar e não universalizar direitos, como é no caso a educação. Eu acho que tem uma mudança de foco que esse governo determina. Nós lutamos pela universalização. O Fundeb é um instrumento de universalização, né, de financiamento da universalização da educação básica. Este governo mudou o eixo. Esse governo agora trabalha com a focalização. Ele não trabalha mais com universalização de direitos. Ele trabalha com focar em determinadas questões e atacá-la. E esquece da universalização da educação que nós já havíamos ampliado e garantido em instrumentos legais, inclusive na Constituição. A medida provisória 746, que traz consigo também a desprofissionalização do exercício de ensinar, foi duramente criticada. Um outro ataque, e acho que tem tudo a ver, quando nós sofremos um ataque, primeiro pela medida provisória 746, que desprofissionaliza o professor. E vejo pouca gente fazendo esse debate. Né? Não precisa ser professor para entrar numa sala de aula, bacana. Não precisa ser médico para entrar numa sala de cirurgia, mas também não. Não precisa ser advogado com a carteira do OAB para entrar num fórum e fazer a defesa de um cliente, não precisa também não. Não precisa de um engenheiro para assinar as questões que são relativas à engenharia, mas na educação eu não preciso mais ser professora para entrar numa sala de aula. A MP 746 trouxe isso, gente. Não precisa ser professor para entrar numa sala de aula. A tradução do notório saber é essa. Da mesma forma, desvincula de concurso. Ao desvincular de concurso, qual é a lógica? Não precisa ter carreira, porque o concurso é que me dá direito à carreira. Carreiras, inclusive, me permitam uma aspas, carreiras que são longas, carreiras que nós demoramos a chegar, e carreiras que em muitos lugares, como em Minas Gerais, toda vez que você está no final da carreira, o governo te puxa para o início. Eu nunca vi uma carreira tão garrada, igual a carreira na educação. Você não consegue andar. Aqui em Minas Gerais, você demora 20 anos para receber por um mestrado. Se você tiver muita sorte, der tudo certo e o governo cumprir toda a legislação que ele mesmo descumpre. Carreira agarrada. Mas se você for em outras carreiras, o próprio funcionalismo público, são letras menores. A nossa letra aqui vai até a P. O alfabeto inteiro, né? O alfabeto que a gente ensina é o alfabeto que cai na nossa carreira. Vai até a P, letra P. Aí, quando você chega no final de sua carreira, quantas pessoas eu conheço que aposentam na letra A, pelos instrumentos da ausência de políticas efetivas de carreira. Fechei minhas aspas sobre a carreira. Um outro aspecto que nos preocupa profundamente é exatamente uma proliferação de parcerias público-privadas. Né? Isso é gravíssimo. Belo Horizonte, por exemplo, tem aqui, já há bastante tempo, nas unidades municipais de educação infantil, né? a construção de um mês. Eu quero saber o que o Andrade Gutierrez tem a ver com a educação. Quero saber o que o Odebrecht tem a ver com a educação. São elas que gestam as parcerias público-privadas. Eu quero saber o que um consórcio de advogados tem a ver com a educação, porque é um consórcio de advogados que se habilitou na parceria público-privada do edital aqui da rede estadual. Ou seja, a PPP ela vem na contramão, e tem tudo a ver com financiamento, porque é a tentativa da iniciativa privada de buscar o dinheiro público, de pegar parte do orçamento que deveria ser público para o público e pegar para a iniciativa privada. Os nossos dados demonstram que 10 vezes mais, não é, Diego? 10 vezes mais vai se gastar numa escola de PPP aqui no estado de Minas Gerais se o edital lograr êxito, em detrimento do investimento nas escolas estaduais. Nós comparamos o orçamento. Então, fazer o debate da constitucionalização, do financiamento da educação básica e do dinheiro público para a escola pública é essencial.